tornando a nossa jornada com a escola bíblica. Irmãos fizeram perguntas normais quanto a mim. Eu estou bem cansado fisicamente, então você não precisa ficar preocupado de estar tendo uma má impressão. É só cansaço físico, minha mente está no Senhor, meu coração está no Senhor, e fica tranquilo, mas ora por mim para que eu possa dirigir o culto bem mais tarde, né, ter esses movimentos comuns. Tem pessoas cansadas aqui, talvez até mais cansadas do que eu, então não tem problema de estar cansado e servir a Deus. Deus recebe também, não é verdade? Eu espero que você entenda dessa maneira também. Nós estaremos nesta manhã, pela graça do Senhor, continuando o tema da semana passada. Quem lembra do tema? A gente estava falando sobre casamento, papéis, funções. Lembra disso? Talvez você lembre. Hoje nós estaríamos já entrando em outros temas subsequentes que envolvem os solteiros, por exemplo, também. Só que, como eu falei para os irmãos semana passada, não há necessidade de temas importantes como esse serem tratados de modo direto, né? sem que a gente faça nenhuma movimentação. Antes, crianças, professores, Deus abençoe a aula de vocês. Obrigado por lembrar da menção. Deus abençoe a escola bíblica, os professores, os use nessa jornada. Sendo assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós estaremos sim tratando de todos os temas com a graça de Deus, sem a necessidade de que eles sejam tratados de qualquer maneira. E hoje a gente só tem uma abordagem um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. Geralmente eu entro com um tema assim de cara e a gente vai desenvolvendo e faz movimentos que são movimentos comuns dentro da realidade de aula. Só que hoje eu vou fazer um pouquinho só diferente, não vou nem fazer muito, é só um pouquinho diferente. Eu vou estar orando, tem aqui aula 4, nós vamos estar continuando com o texto de Efésios, texto base para discussão, tá bom? E a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Eu vou orar, você vai se reunir em grupos de 4 pessoas, eu vou lhe dar 5 minutos, vou fazer uma pergunta e vou pedir que vocês devolvam no WhatsApp um de vocês, né? Um do grupo vai estar elencando. Mas primeiro eu queria que nós pudéssemos fazer isso diante de Deus, então vou estar orando, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, iniciaremos agora uma jornada de aprendizado na escola bíblica, a qual pedimos ao Senhor que nos ajude e nos sustente diante da obra que o Senhor quer fazer, porque o Senhor quer nos construir, Pai. Então nos ajuda a entender a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Reúnam-se em grupos de 4 ou 5 pessoas, vai durar muito pouco, mas você já pode fazer isso. Pode ser misto, tá? Não precisa ser só rapaz, só moças, pode ser misto. Eu estou vendo aqui um pouquinho da orientação e já posso, no meio da própria aula, trazer algumas pontuações dos significados que estão sendo dados aqui, tá bom? Vamos começar a aula. Eu vou encaixando algumas dessas perguntas já no meio da aula e no final buscar tratar todas elas da melhor maneira possível. Acredito que algumas podem já vir a ser explicadas por meio da própria teologia aplicada aqui. Antes de começar, eu gostaria de dizer para os irmãos que eu não sou um pastor que tem talvez um viés polemista. O que significa isso? Eu sei que irmãos que frequentam a internet com costumeira presença lá, devem ter percebido que tem pastores que gostam de polemizar, tem também gente que gosta de discutir determinadas posições de forma um pouco bélica. Não sei se você já teve a oportunidade de algumas coisas vergonhosas que aconteceram. Não estou apegado a isso nessa manhã, não estou. Eu gostaria que você soubesse disso, porque a perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, apesar de
poder concordar ou discordar com autores que talvez vocês leiam ou deixem de ler ou vão ler um dia, não tem como objetivo gerar polêmica. Eu vou estar sendo honesto dentro daquilo que eu compreendo teologicamente. E, é claro, os irmãos, dentro das suas realidades familiares, podem ter pensamentos divergentes, mas eu gostaria que aqueles que divergem pudessem ter um segundo momento comigo, para que eu pudesse ouvir a sua divergência. Talvez você esteja certo e eu não tenha visto dessa forma. Estou bem aberto nesse sentido, mas não aqui. Aqui eu não vou fazer debate de polêmica e posição. Aqui nós vamos estudar a Escritura. Se você tiver uma visão um pouco diferente, quiser contribuir, fica à vontade, mas peço cuidado, porque nós estamos falando da edificação da Igreja de Cristo. Então, não espere de mim polemismo nessa manhã. Sendo assim, eu gostaria de começar onde parei na última aula. Vamos lá. O grupo de vocês aí esquentou? Teve coisa aí difícil? Teve? Não? Não, é pessoal pacífico, né? Graças a Deus. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, então? Aula 4, as famílias de Gênesis. Vou começar com o último slide da semana passada, tá bom? Fica melhor assim. A gente começou com algumas definições, beleza? As questões definidoras da semana passada, último slide. Não parece que as questões como liderança do homem no casamento e a submissão da mulher dentro do matrimônio sejam aspectos meramente ligados àquele tempo. Porém, as Escrituras não trazem especificações sobre como isso deve acontecer em termos práticos, com exemplos ordinários, devendo, portanto, ao casal, com sabedoria e conselhos, encontrar a melhor maneira de expressar isso segundo os princípios bíblicos. Aqui citando Karen Jobs, no comentário de 1 Pedro, capítulo 3, onde é mencionado um marido ímpio e uma esposa crente. Devem lembrar desse texto, acredito. Aqui, então, nós temos uma posição pastoral da questão que envolve a existência ou não de sujeição e liderança. E você pode achar que isso é muito natural que cheguemos a essa posição, mas ela não é tão consensual assim. Existem muitos caminhos hoje que divergem da posição da existência de uma liderança masculina ou do homem em um papel distinto no casamento e da mulher em um papel distinto. Você já deve ter ouvido e lido. Então, nesse sentido, a nossa igreja não abraça, talvez o postulado, nesse momento, o postulado igualitarista, que sugere a ausência de distinções de liderança e sujeição. Então somos complementaristas. Nem todas as posições complementaristas eu assumo como sendo biblicamente consistentes também. Então eu estaria buscando aqui um caminho consensual que a gente pudesse trabalhar como igreja, tá bom? Vamos para o próximo quadro. Eles explicam ainda... Você pode abrir Efésios, né? Porque a gente está trabalhando Efésios. Então, Efésios capítulo 5. Dê uma olhada lá. Efésios capítulo 5. Submeter-se como ao Senhor, você encontra a partir do verso 22 do capítulo 5, o papel da mulher, nesse caso aqui, enfaticamente, não que o homem não seja alguém submisso ao Senhor, mas a mulher deve tratar sua submissão ao marido como ao Senhor. Então ela vai retirar dali tanto o motivo pelo qual se submete, quanto o modo como o qual deve lidar com isso. E o homem deve liderar como o Senhor Jesus Cristo, sacrificialmente, servilmente, na palavra. A mulher submeter-se em amor, compreendendo que ele quer o nosso bem, ou seja, o marido quer o bem da esposa, e respeitando. Isso está no verso de número 33 do capítulo 5. Eu não coloquei os versos, mas estou citando aqui. Verso 33 do capítulo 5. A esposa deve respeitar essa posição na qual o esposo está tratando. O que é mais difícil é lidar como essas questões podem ou não ser divididas entre si, de tal maneira que elas encontrem as propriedades que se fazem necessárias. Então, eu busquei muita literatura, eu li tudo que encontrei pela frente. Você pode acreditar que eu li gente que eu brinquei até ontem com uma pessoa, eu li de Luciano Subirá até Richard Phillips, Douglas Wilson até Norma Braga, de Karen Jobs até tudo que tinha pela frente eu li. Por quê? Porque eu não estou disposto a assumir
posições polemistas, tendo a responsabilidade de cuidar de uma igreja, ficando de um lado porque é o lado comumente aceito, então não estou nem aí com isso. Estou bem independente aqui na minha posição e prefiro que fique assim para você poder ter certeza. Então eu vi coisa boa e coisa ruim de todo mundo, só para deixar claro. Passando isso, eu gostaria de posicioná-los aqui em algumas questões sobre liderança e sobre submissão. Beleza? Eu sei que a letra não está muito grande, mas acho que vai dar para ler. Vamos lá. Pode passar. Está indo assim, né? Eu vou falar em voz alta. A liderança do marido. Como é que a gente pode entender essa liderança do marido? Eu coloquei algumas questões aqui. Liderar no casamento por meio de um serviço sacrificial, biblicamente orientado pelas Escrituras. Dá uma olhada, por favor, verso 26. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós precisamos entender que a orientação da liderança do homem no casamento, ela é uma orientação submetida à Escritura. Não segundo aos seus gostos pessoais, o que ele gostaria que fosse, ou nada disso. É uma liderança submetida às Escrituras. Sabe qual a questão que isso traz? As Escrituras são enfáticas em seus princípios e fundamentos, mas existem casos que a Escritura não trata. Todo mundo sabe isso, né? A gente tem N casos em que nós usamos os princípios, mas temos dúvidas. O que significa é que um marido bem orientado pela palavra de Deus ainda assim terá dúvidas sobre casos específicos e precisa ser humilde para dizer assim, esta é a minha posição, mas acredito que eu possa pedir conselho sobre, porque a Escritura não enfatiza, ela não fecha essa conta aqui ao ponto de eu ter todas as respostas. Um marido biblicamente orientado, sendo uma liderança assim, humilde, entenderá que existem algumas coisas que a Escritura não vai fechar claramente e que ele vai precisar ser flexível. Porque, como líderes cristãos, todos os líderes cristãos são, em algum nível, flexíveis a entender assim, eu entendo que eu estou falando isso, mas pode ser que a sua orientação não esteja errada, só que nós estamos vendo de uma forma diferente. Então, isso não significa que ser líder orientado e sujeito às Escrituras determina o que a Bíblia diz. A esposa tem livre consciência para não concordar com uma posição bíblica, ainda que apoie aquela liderança. Você não faz isso comigo, caramba? Você apoia a minha liderança, mas não precisa concordar com todos os pontos dos quais nós lemos Bíblia. Pastor, aqui eu vejo diferente. Vou sair da igreja? Não. Vou sair do casamento? Não. Vou negar a sujeição? Não. Você entende? Nós podemos ter pontos de vista diferentes. Claro que naquilo que é fundamental, naquilo que orienta a realidade, não tem como a gente fugir de um ponto em comum. Ser um edificador espiritual ativo da sua esposa. O verso 26 traz essa direção. Um edificador espiritual ativo. Eu tirei essa expressão do Richard Phillips. Já ouviram falar dele? Então, eu li o Phillips e ele falou sobre essa edificação ser enfática no texto. Então a esposa não pode trazer devocional para o marido. Isso é uma outra doideira que pode ser inventada, mas não tem nada disso. A esposa deve ser alguém que busca o seu esposo para ajudá-lo a pensar a fé, a ajudar com as crianças e mesmo trazer propostas para ele. Não tem nada disso, mas existe uma ênfase, que eu vou usar a palavra até do Adonias numa conversa que tivemos, né, no encontro de preparação para o casamento, uma ênfase ao homem de ser um proponente ativo. É uma ênfase, ou seja, significa que ele deve ser alguém que busca enfaticamente estar trazendo essa realidade, ainda que ela seja tão ativa quanto Deus permite que ela seja. Todavia, essa ênfase é responsabilizada a ele. Está claro isso ou não?
Qual é a ênfase aqui? O pastor André deve propor doutrina para a igreja, certo? Ninguém mais busca doutrina sozinho, é isso? Ninguém mais lê nada sozinho, ninguém mais vê vídeo, só quando o pastor André disser para ler. Não, é claro que não. A minha liderança não nega nunca a sua proatividade na busca pelo preenchimento da vida com Deus e tudo mais. A ênfase é diferente da exclusividade. Não a maltratar fisicamente de modo algum e, pelo contrário, fazer bem a ela, cuidando-a com amor. Dá uma olhada, por favor. 28, 29, 30. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aqui tem uma perspectiva que pode ser como pode não ser. Eu fico de um lado, talvez você fique de outro, está tudo bem. Aqui existe um aspecto que, para mim, como historiador, é primordial de ressaltar. Cuidar e não fazer mal ao próprio corpo, porque naquela época e naquele período, precisamos entender que as mulheres não eram tão respeitadas assim. E dentre outras coisas que aconteciam, não que isso não aconteça hoje, é claro que infelizmente isso acontece, mas era comum o destrato físico, a violência doméstica e as realidades que, obviamente, destoam daquilo que nós cremos que deva ser o tratamento correto. Inclusive, em 1 Pedro, você deve ler isso, o homem também deve olhar para a mulher como a parte mais frágil, tendo extremo cuidado e cautela no trato com ela. Mas aqui, enfaticamente, o homem não deve querer fazer mal à mulher, porque não é. Aí vem a lógica. Quem vai querer fazer mal ao próprio corpo? Está unindo os corpos ali. Antes cuida e o alimenta e tudo mais. Aqui há uma divergência. Uns vão tratar cuida e alimenta como sendo o homem provedor, e outros vão dizer assim, não, isso faz parte do argumento de não destratar, fazer bem, mas não enfaticamente quer dizer que ele é o provedor. Dois caminhos de pensamento. Se você acredita que aqui enfaticamente o homem provedor é destacado, talvez seja possível. Não acho que é uma posição herege. Não é a minha. Eu acho que não nesse texto aqui eu consigo ver da mesma forma. Mas respeito você. Eu acho que o homem é provedor. Respeito você, se você acha que a ênfase aí recai sobre a provisão. A minha visão é que a ênfase aqui recai sobre o cuidado, não fazer mal, mas querer bem, de uma maneira geral. Essa é aqui a posição do pastor. Pastor, se na minha casa, eu e minha esposa acreditamos que esse texto é sobre o provedor, a gente está rompendo com a igreja? Não. Só para deixar tranquilo o coração assim, tá? Tudo bem? Fique em paz aí. Mais um ponto aqui, ó. Não cobrar dela que lhe obedeça, mas com sabedoria, diálogo e compreensão, apresentar a direção proposta à família, compreendendo que a sujeição dela tem a ver com a relação dela com e diante de Deus, e não está debaixo de coerção, pressão ou supervisão do marido. O marido não é supervisor da esposa, a Bíblia não coloca esse encargo sobre o marido. Entre outras coisas, supervisão pode levar você a uma posição de que o marido supervisiona e até disciplina ela. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque ela está diante de Deus, e a sua submissão é a Deus, e isso, obviamente, transborda para o casamento. E, obviamente, ela vai falar, claro, meu amigo, meu amor, eu te apoio. Eu não concordo nessa parte, eu concordo com tudo, eu concordo com o meio, mas eu estou contigo. Por que ela está com ele? Porque ela o ama, porque ela quer o bem dele, mas primeiramente porque ela teme a Deus e sabe que Deus está dando a direção para ele. Olha a diferença que isso faz. E não é um marido dizendo, olha, você é minha esposa, você tem que me obedecer. Espera aí, não é por aí. Não é por aí. Esposos, não é agradável e nem estimulante quando uma esposa chega para o marido e fala assim, bora, você tem que me liderar. Parece que ele é um banana que não sabe o que fazer com a vida. Eu nunca vi um homem se sentindo mais estimulado depois de ser um banana. Eu nunca vi um homem falando assim, pô, minha esposa falou que eu não sei o que fazer com a casa, não sei liderar a casa, agora eu estou estimulado. Agora eu sei o que fazer, eu vou pegar a Bíblia. Não, na verdade isso puxa para baixo, ao invés de levantar.
Então, não cabe uma esposa chegar para o marido e falar assim: eu pensei que você fosse meu líder, né? Mas pelo que eu estou vendo, eu acho que eu que vou ter que tomar essa decisão. Como é, homens, isso para você? Para mim, a vontade é rasgar o chão, entrar e não sair mais dele. É ficar revoltado e mostrar que agora eu sou líder. Vou te mostrar que eu sou o líder. E aí vai na força da ira e não na força do poder de Deus. Então, cobrar que ele seja um líder no sentido de apoiá-lo e auxiliá-lo, estimulá-lo, vamos conversar com o pastor, vamos falar com os nossos líderes, vamos tentar um caminho, isso é uma coisa. Agora, envergonhá-lo e destratá-lo como se ele não soubesse o que fazer, é falta de respeito. Além de ser, obviamente, incabível enquanto tratamento, mas a respeitar uma liderança é apoiá-la para que ela seja uma liderança melhor. Considerar que quando sua proposta é insistentemente recusada, estou falando com o marido aqui, e as esposas estão ouvindo, as solteiras também, mas considerar que quando sua proposta é insistentemente recusada, enquanto liderança, deve buscar conselho dela, esposa, e de outros irmãos e líderes, pois pode estar insistindo em uma direção errada. Amados maridos que estão aqui, a gente erra pra caraca. A gente erra mais do que elas dizem. Elas às vezes se calam. Elas falam assim: está errado, mas eu vou apoiar para dar uma força, porque senão esse cara... Porque, de fato, a gente erra muito. Você acha que o pastor acerta tudo? Claro que não. Os irmãos do conselho, meu Deus do céu, paciência que Deus dá a eles, botam o dedo na minha cara. E tá, tudo bem, eu sei que eu sou pastor, mas eu erro muito. Ninguém lidera querendo errar, mas ninguém lidera sem errar. Ninguém lidera planejando o erro, mas eu nunca vi líder não errar. Nunca vi. Limitado, pecador. Então, nesse sentido, é importante que os homens, maridos, futuros esposos, ou aqueles que auxiliam homens casados, compreendam essa realidade de: caramba, eu levei isso para minha esposa 3 vezes, ela está na negativa, vamos buscar um conselho. Que coisa abençoada, né? Ter uma igreja que pode ajudar nesse sentido. E não falar assim: pastor, eu tenho uma esposa insubmissa em casa, e ela, sabe, eu acho que ela não entendeu a Bíblia. Mas o que houve? Eu trouxe para ela uma coisa muito óbvia, 4 vezes, 5 vezes, e a resposta é: eu não tenho certeza sobre isso, me ajude a pensar. E a gente tem que tomar uma decisão, e a coisa não anda, e ela não me obedece. Não sei. Você já pensou em estar errado? Não. Sou o guia espiritual. Eu estou brincando em tom jocoso por os 2 lados, então eu não quero aqui, mas às vezes uma brincadeirinha ou outra, a gente, cara, isso é incabível, de fato. Então vamos buscar conselhos, vamos parar de bater a cabeça. E sim, esposas, vamos apoiar, porque sem esse apoio a liderança enfraquece. Além dele ser requisitado pela Escritura, ele ser dirigentemente correto, de fato, a ausência do apoio de uma liderança enfraquece a liderança, não torna ela mais forte, torna ela mais fraca e menos confiante no Senhor, porque, obviamente, a liderança começa a perceber de si mesmo, não somente suas limitações, mas criar limitações em si mesmo. E eu peço que as esposas tenham essa compreensão. Sujeição da esposa, tá bom? Sujeição da esposa. Submeter-se aos compromissos de respeito e apoio a tudo que se faça necessário para o cumprimento das missões de direção espiritual e cuidado dadas por Deus ao marido. Você deve ter percebido que eu comecei tanto outra página do slide quanto essa pelas premissas básicas. Ele é um líder espiritual. Então, ela entende que isso é o primeiro grande apoio que ela vai dar para que ele exerça isso com qualidade, com capacidade. Apoiar suas direções e propostas gerais para a família, buscando caminhos para que sejam melhores do que são, ou até mesmo mostrando o quanto pode estar equivocadas. Assim, o que foi proposto pode ser ampliado, melhorado e talvez até mesmo a oferecer um caminho substitutivo, quando a proposta inicial se revelar não tão boa quanto parecia. Eu trago uma proposta para um grupo de pessoas que está discutindo algo na igreja. Se eu trago uma proposta, eu não estou trazendo uma decisão, eu estou trazendo uma proposta. Alguém chega e fala assim: e isso?
Isso eu não tinha pensado. Pode botar isso? Pode. Chega no final, não era mais aquela proposta que eu tinha feito. Está melhor, mas não é mais minha só. E aí? Quem ganha? A família ganha. A igreja ganha. A igreja ganha. O pessoal do conselho brinca que eu faço megazords, né? Porque eu sempre falo por último. Eu faço assim no conselho. O que vocês têm para falar sobre isso? Eu venho com a minha decisão, o que vocês têm para falar sobre isso? E aí eu vou fazendo lá meus rascunhos, vou pensando. No final das contas, eu falo assim, cara, isso que o Adonias falou faz muito sentido. E aí, puxa. Aí o que acontece no final? Tem um megazord. Brincadeiras à parte, por que eu deveria dizer que o que foi melhor pensado do que eu e está melhor do que o meu tem que prevalecer? Por que o meu tem que prevalecer? Não tem que prevalecer. Agora, até mesmo para propor, tem que ter sabedoria. Porque às vezes a pessoa está vendo o que você não está vendo. Quem propõe pensou antes, certo? Quem propõe pensou antes, é a lógica. Quem propõe algo pensou antes de você. Então, esposas, se o marido está propondo algo, procurar pelos defeitos daquilo antes de observar as virtudes é uma falta grave em quem apoia a liderança. A primeira coisa que você faz é ser orientado pela visão daquela pessoa, a esposa pelo marido, e falar assim, muito bom isso, pô, você pensou nisso, você está preocupado com isso, muito bom, meu amor, nossa, que coisa maravilhosa, você está preocupado com a família, preocupado, não, assim a gente vai fazer de outra forma, melhor e tal. E a esposa pode fazer perguntas sobre o aspecto da logística. O que a gente pode fazer? O que você pensou? De repente ele vai dizer, não pensei. A auxiliadora foi precisa em ajudar. Algo que não foi pensado, agora será pensado. E aí ela sabiamente pode falar assim, beleza, você quer pensar comigo agora, você quer pensar e trazer depois? Olha o jogo. Porque é assim que você lida com um líder. Você não diz o que ele tem que fazer, mas você não se omite quanto a coisas que podem trazer malefícios para todos. E isso é importante. Está indo aí? Está indo? A gente está... Estou falando sobre como a gente lida com decisões. Né? Então a esposa está sempre esperando. Não, às vezes, tive uma luz aqui, meu amor. Dá uma olhada nisso que estava pensando numa coisa, o que tu acha? E o esposo vai falar, muito bom, ou não sei, estou um pouco receoso, a gente pode sentar de novo? Por quê? É de fato difícil liderar. E é de fato difícil ser liderado. E quando não temos a humildade e aquela coisa de balançar, esperar, falar depois, medir. Às vezes a pessoa que lidera veio com o coração muito animado. Você já fez isso? Super animado com uma proposta? Você já viu super animado com uma proposta? 10 dias depois, tu viu que era um absurdo o que você tinha proposto? Eu estou deixando, pela graça de Deus, tentando, com o auxílio de outros, ser menos impulsivo. A impulsividade, ela funciona bem do ponto de vista do entusiasmo, porque às vezes a impulsividade precisa ser feita no rompante da misericórdia, por exemplo. Mas, às vezes, a impulsividade não mede o tamanho do que vai fazer. Então, esposas, quando seus maridos trouxerem uma coisa que não é muito legal, mas ele está vibrando, se alegra com ele. Passa uns 2 dias, fala assim, poxa, a gente pode sentar sobre aquilo? Isso vai ser de uma sabedoria precisa, maravilhosa. Tá? E maridos, as esposas podem, em algum momento, ser muito críticas. Dominem o desânimo e a raiva. Respirem e falem assim, mas amor, tem algo bom dentro disso tudo? Assim, tente orientá-la a pensar primeiro, porque, sim, quando alguém te mostra, por exemplo, estou dando essa aula aqui, tu acha que essa aula vai ser perfeita? Eu não sei, eu acho que não. Tu acha que essa aula só vai ter coisa perfeita e boa? Não. Pode ser até um desastre no final. Mas o que eu quero dizer é que talvez alguma coisa boa tenha sido dita, certo? Esposas, comecem pelas coisas boas. É um princípio de um bom diálogo. Pois isso foi muito pertinente, isso abençoou muito. Muito obrigado por isso. E aí a gente avança naquilo que talvez possa melhorar.
Às vezes nós cortamos o estímulo que alguém tem por algo ao apresentar-lhe só os problemas que aquilo pode trazer, ao invés de reorientar e ajudar. Auxiliadoras foram postas por Deus para fazer com que coisas boas possam se tornar melhores, pela capacidade que Deus as deu. Então, acho que tem muito que os dois aprenderem. Uma das coisas que lideranças esperam que liderados façam são reforço de posição diante de outros. Reforçar diante dos filhos a liderança de seu esposo e criar meios para que ela, né, a liderança seja sempre equilibrada, com uma sujeição que não se estabeleça por medo e nem pela conveniência. Posso encenar, talvez fique mais fácil, não é? Pode ser? O marido está corrigindo as crianças, a esposa está discordante. Ela pode fazer a cara do... Ele sai, ele corrigiu, tá? Ele sai, ele corrigiu. E aí ela... É seu pai, filha, vamos lá. Que desgraça isso, né? Está acabando com aquele líder. É seu pai, vamos lá? É. Você sabe como seu pai é. Eu sou diferente, mas você sabe como seu pai é. Você quer destruir a liderança? Parabéns, você conseguiu. Ou, olha só, o seu pai vai chegar. Você sabe muito bem o que ele vai fazer. O pai é um demônio, né? um tirano, um monstro, que quando chegar vai acabar com tudo. Estão rindo, eu tenho medo de... basicamente, né? Enfim, não é assim. Você sabe o que eu e seu pai pensamos sobre isso. Entende? Estão juntos ali. A Bíblia propõe que homem e mulher sejam essas lideranças familiares. Portanto, essa realidade é uma realidade que acontece, sim, em casamentos, desaprovações e que precisam... então, quando a esposa estiver errada e estiver corrigindo os filhos, ele tem direito. Não. Porque quando ele apoia ela também se vê segura de apoiá-lo diante de realidades, até mesmo que ela discorde. Então, quando a esposa estiver corrigindo as crianças e ela estiver fazendo uma correção que você acredite ser desproporcional, desnecessária ou errada, converse com ela depois. Conversa depois. Isso é importante pra caramba. Sem caras e bocas, sem olhos e faces, sem seu pai é, sua mãe é. Existe um caminho bem diferente para isso. Mutualidades. Ouvir com respeito e tomar decisões que sempre busquem a mútua concordância. Isso é muito importante. Ser liderança não é ser autocrático. Ser liderança é aprender a propor e conduzir e persuadir em amor para que algo possa estar em equilíbrio, inclusive com a consciência do outro. Tenta agir contra a própria consciência para ver se você consegue. Se você for um cristão, você fica perturbado. Você não consegue abafar isso. Então, o diálogo faz a manutenção correta, trazendo o contrapeso. Todas as coisas que maridos trarão precisam ser apoiadas? Sim e não. Apoiar uma liderança não significa apoiar todas as coisas que essa liderança faz, mas é apoiar a liderança. Esposas que estiverem com crises de consciência quanto a coisas que não estejam corretas, devem buscar ajuda, porque isso não pode continuar. Primeiramente, procure seu esposo, fale com ele, insista de que isso fere sua consciência cristã e de que isso não pode ser feito. Maridos, por vezes as esposas podem não estar sendo sujeitas a Deus em Cristo a vida de vocês como deveriam. Forçar a consciência delas não trará benefícios ao casamento, mas quando decisões urgentes e necessárias precisarem ser tomadas, maridos, não deixem de tomar essas decisões. Busquem conselho. Olha, eu estou para tomar uma decisão que precisa ser tomada. Eu
Eu vim de uma comunidade de fé, e alguns talvez, em que as questões eram tomadas e tomadas. Você é o homem, acabou. Mas nós cremos que temos um Deus poderoso, que guia maridos e esposas em decisões equilibradas. Tá? Mas esposas, há momentos em que os maridos precisarão tomar decisões e vocês precisarão entender que a discordância não significa que ele está sendo um tirano, mas que aquela posição precisará ser tomada. E assim como nós agimos congregacionalmente, né, quando decidimos em assembleia e você decidiu diferente, eu decidi diferente, tomara que dê errado, tomara que... Não, é uma decisão que precisava ser tomada, você vai apoiar o seu esposo, lembrando, apoiá-lo dentro daquilo que é a sujeição cristã, nada que fira a sua consciência diante de Deus. Busque ajuda. Até aí foi. Algumas coisas que foram colocadas lá nas perguntas já foram mexidas, tá? O pessoal tem muito bom casuístico aqui. Mas o que estamos buscando aqui nesse momento, né? E, inclusive, eu preciso dizer que eu vou estar aqui com 3 perguntas, ainda não joga não, tá, Tainá? 3 perguntas que a igreja me mandou ontem. Eu fiz um pedido, né? E aí eu joguei aqui 3 perguntas que a igreja me fez ontem e, honestamente, quero responder com tudo que eu posso entender sobre elas. Mas antes de ir para essas 3 perguntas, maridos e esposas, é preciso que haja diálogo para que questões como liderança e submissão sejam claramente entendidas. É fácil a má interpretação da posição do outro quando ela não é explicada. Ser sujeita não significa agir sem perguntar. Ser líder não significa agir sem explicar. Isso precisa ser diferente em nossos casamentos. Alguns problemas de sujeição e liderança certamente têm a ver com a ausência de comunicação, diálogo. Tudo bem? Eu vou seguir. Olha, as 3 perguntas são bem difíceis e eu vou tentar ao máximo responder, mas são difíceis mesmo. Olha só. O marido deve pastorear a esposa segundo a compreensão de Efésios 5:26? Se a esposa é auxiliadora do marido, ela não deveria passar um dia sem perguntar ao seu marido: como posso te ajudar? Qual é a relação do termo cabeça de Efésios 5 e Coríntios 11 com o conceito de federalismo pactual de Adão e Cristo? 3 perguntas difíceis. Por que são difíceis? Que podem mexer com teologias que talvez você já tenha abraçado. Não estou procurando polemismo e nem provocação, portanto, peço que ouçam em amor, tá bom? Essas 3 perguntas são, obviamente, perguntas que se encontram dentro de Efésios 5, Colossenses 3, 1 Coríntios 11, Gênesis 2, a questão da auxiliadora, são os termos gerais. Eu procurei autores de todo tipo para tentar responder essa realidade. A primeira, antes de lançar a resposta, Tainá, o marido deve pastorear a esposa segundo a compreensão de Efésios 5:26. Eu gostaria de mencionar que a posição pastoral é citada nas Escrituras sob 2 âmbitos. Primeiro, o nosso sumo pastor, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso pastor e nós entendemos que Ele é o pastor de todas as igrejas do mundo. Ele é a quem devemos nos reportar nesse sentido. E os pastores ou presbíteros das igrejas. Essas são as 2 palavras. A palavra pastor é usada para Cristo e pastores de igreja. Não é usada para maridos. É possível arrastar esse termo, puxar esse termo para Efésios 5:26? Olha, o pastoreio compreende o ensino e a formação da palavra, o pastoreio compreende a supervisão do rebanho e a disciplina eclesiástica do rebanho. Essas compreensões de pastoreio, é claro, eu posso falar aqui de algumas matizes que vão assegurar que também a ministração das ordenanças são parte do pastoreio, mas eu não vou entrar nem nesse aspecto.
mas dizer que eu não acredito que seja o termo mais correto para se usar para um marido. Eu acredito, como Richard Phillips, que usa o termo edificador. O problema de quando você traz um termo para dentro de uma perspectiva que ele não tem, é que você pode arrastar tudo junto. Por exemplo, se o marido é pastor da igreja em casa, ou da esposa em casa, aquilo é uma igreja. Não é. Não é assim que a gente pensa. Tudo bem. Mas se ele é pastor, ele pode aplicar disciplina nela? Ele pode? Não, ele não pode disciplinar a sua esposa. Não pode. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele não é um pastor. O que eu quero dizer com isso? Edificar as pessoas da igreja é tarefa de todos. Mas a ênfase de Efésios é porque isso não pode deixar de acontecer. Isso não pode não ser uma prerrogativa do marido. Mas o termo pastor ser colocado ali me parece ser um avanço exagerado e até é impróprio para aquilo que nós entendemos como pastoreio. Existem aspectos que um pastor faz, que um homem dentro de casa às vezes tem que fazer, de certa forma, a determinado tipo de liderança e governo, edificação, preocupação com as crianças em comum acordo com a esposa, afinal a responsabilidade é de ambos, não é mais para ele ou mais para ela, os dois estão assumindo diante de Deus. Então, eu acredito que pessoas que usaram o termo pastor para maridos não fizeram isso de má intenção. Não fizeram isso porque elas queriam se tornar dominadores em casa. Não estou atribuindo malefícios ou maldade ao pensamento, apenas dizendo que não me parece ser o termo mais adequado. Nesse caso também, a expressão culto do lar pode dar também uma percepção enganosa também, exportando valores para dentro de casa. Adonias veio complicado. Que bom que eu já sei o que você pensa sobre isso. Mas a pergunta é muito boa. É muito boa. Culto no lar não é cobrado pelas Escrituras. Acho que todo mundo aqui sabe que culto no lar não é uma... Repetir a pergunta? Você repete direitinho, porque aí eu repito para lá. Se a expressão culto no lar pode passar essa percepção enganosa também, como a própria expressão pastoreio, que você queria ouvir em casa, ao marido. Sim, eu acredito que elas podem andar juntas às vezes. A ideia dele ser o pastor, então tem que haver culto no lar. E em muitos casais a mulher nem sequer fala, justamente porque existe um pastor no lar. O que me parece ser inadequado, tendo em vista de que, embora exista uma ênfase do marido, isso não exclusiviza. Pelo contrário, o livro de Provérbios inteiro vai falar sobre como deve se ouvir a mãe, por exemplo, na instrução. E, óbvio, a gente entende que a realidade de ensinar o evangelho cabe a ele e cabe a ela. ênfases não são exclusividades. Quanto a culto no lar, comumente, em minha casa a gente faz culto no lar, a gente tem essa expressão. O culto no lar, ele é uma obrigação de todas as famílias? Não, mas é uma obrigação de todas as famílias ter instrução da palavra de Deus no lar. Essa instrução vai se dar por meio de um estudo bíblico? Vai ter violão e cântico? Abençoa, porque as crianças começam a entender melhor até essa percepção aqui. Só não podemos dizer que uma família que abre a Bíblia, lê, ora e instrui, não está cumprindo o seu papel. Está cumprindo o seu papel. Ela quer chamar de culto no lar. Tudo bem, está cultuando a Deus. É a igreja? Não é a igreja. Toma cuidado para aquilo não ser a igreja. A igreja está aqui. Então, são posições, a sua pergunta é pertinente, equilibradas, que... mas tem muita gente que fala isso. Tudo bem, eu respeito, eu estou buscando o equilíbrio e me agarrando naquilo que eu vejo nas Escrituras. Para não ser levado, talvez, falar assim, eu poderia chegar aqui e simplesmente repetir todas as posições dos caras que todo mundo lê. Mas isso seria quebrar a minha consciência. Isso é o que a Escritura propõe. A família deve ser edificadora. E o marido tem uma ênfase. Logo, espera uma esposa que o marido proponha e disponha. Mas a esposa chega, poxa, posso estar dividindo com você
a ministração para as crianças? Não. Não, porque eu sou o marido. Aí ele foi para um lado que a Escritura não colocou. Não pode, porque ele é o marido. Não, porque ele é o marido, ele devia ficar muito feliz de ter uma auxiliadora tão interessada. Obviamente, temos exageros, mas obviamente podemos equilibrar. E cuidado para dizer o que a Bíblia não diz, né? É fácil fazer isso quando a gente gosta de alguma coisa, dizer que a Bíblia disse. Mas é até onde eu consigo alcançar, dentro da sabedoria que me é dada nesta manhã. Não sei se foi respondido de modo apropriado. Richard Phillips fala o seguinte sobre essa questão do marido que edifica, né? Ele não vai usar esse termo pastor aqui. Em suma, o marido é chamado para edificar a fé e a esperança de sua esposa em Cristo, por meio do ministério da palavra de Deus na vida dela. Paulo diz que Jesus purificou a igreja, seu povo, por meio da lavagem de água pela palavra. Isso pode parecer confuso, já que Jesus nos purificou com seu sangue expiatório. Mas aqui Paulo está se referindo ao modo pelo qual Jesus determinou que a mensagem de seu evangelho fosse pregada, para que, através da fé nele, as pessoas pudessem ser purificadas e perdoadas. Da mesma forma, Paulo diz que o marido cristão deve ministrar as promessas bíblicas do evangelho para o encorajamento da sua esposa, para ser equilibrada a posição do Phillips. Pastor, eu creio diferente. Amém, irmão. Não vou ficar me metendo no seu casamento para dizer como você vai ficar casado com a sua esposa. Mas uma posição pastoral sempre ajuda a, pelo menos, dialogar sobre o tema. Amém? A segunda foi uma irmã que enviou. Volta para a pergunta, para a gente não ficar perdido. A esposa auxiliadora do marido, ela não deveria passar um dia sem perguntar ao seu marido como posso te ajudar? Uma irmã me mandou isso, parece que ela achou isso na internet. Ela ficou se perguntando como isso poderia ser concebido ou pensado. Ela me falou mais ou menos quem era, mas ela também tinha certeza sobre o autor. E, enfim, eu gostaria aqui já de ler o que eu teci em termos de escrita para poder pensar com vocês. Fazer uma pergunta como aquela sobre a esposa como auxiliadora não define auxílio e nem tampouco deve ser requerida de qualquer mulher. No próprio casamento, há divisões de tarefas que, inclusive, podem corresponder a aspectos onde ele ou ela pode ter mais proficiência em algo, por exemplo, e ambos concordam que ele ou ela deve estar à frente e pode-se configurar auxílio e liderança em suas respectivas funções. No casamento, há seguramente espaço para mutualidade. Deve-se ter muito cuidado para que o esposo não se torne o centro da vida de uma mulher. Isso tem que ter um cuidado muito grande, porque eu li muito, como falei para os irmãos, e eu li defensores de que a esposa, inclusive, não deve pensar muito sobre ministério na igreja. Poxa, fiquei triste quando li. Por quê? Porque o foco dela é o marido. O foco da esposa é Cristo. E ela deve cumprir todas as realidades que lhe são cabíveis enquanto apoiadora. Inclusive, meus irmãos, há mulheres aqui que têm muitas habilidades que fazem com que o trabalho do seu esposo dentro das realidades da família possam se tornar mais leves. Por exemplo, a minha esposa, ela é muito melhor na organização dos traços financeiros do que eu. Talvez haja casamentos aqui em que isso aconteça também. Isso não significa que eu estou alheio ou não me importo, mas significa que, de alguma maneira, eu preciso dividir com ela aspectos em que eu sei que ela vai estar melhor para responder do que eu, ainda que, se uma decisão que fuja ao ordinário precise ser tomada e haja divergências, estou lá. Mas eu acredito que a mutualidade também está no casamento. O que é mutualidade? É justamente pensar assim, poxa, isso é uma tarefa enfática dela. É com ela. Não. Se eu estou vendo que uma tarefa dela, que foi até acordada, ou mesmo, biblicamente, pareça ser mais conduzida, a perspectiva da mulher, não está dando conta, é claro que eu vou lá ajudar minha esposa. Por quê? Porque há espaço para mutualidade. E, nesse sentido, eu vou auxiliá-la. O que acontece é que nós acabamos, infelizmente, deixando tudo muito binário ao ponto de nada mais ser mutual. Isso não é assim. O meu trabalho aqui como pastor tem várias faces.
e muitas delas vocês fazem. Por quê? Porque, de fato, as faces que vocês cumprem são cristãs comuns, que todo mundo que é crente pode fazer. Não é verdade? Mas, por exemplo, na hora de corrigir um membro, de disciplinar, você não pode fazer isso. É entender onde essas posições se dialogam e onde essas posições se afastam, para que possa se respeitar aquilo que Deus deu a cada um. Outra coisa, você acredita que você, por exemplo, é uma ovelha, está sujeito ao pastor André em Cristo Jesus. Se você não me perguntar sempre como, pode me auxiliar, porque em Hebreus capítulo 13 diz que eu devo me submeter aos meus guias, porque velam pela minha alma, devo fazer isso com alegria e não com peso, para que o trabalho deles também não seja com peso. Se você não me perguntou nesta manhã como pode me ajudar, você deixou de me ajudar? Isso não é uma lógica. Isso, na verdade, pode gerar um centralismo. Como posso ser sua auxiliadora hoje? Como posso ser sua auxiliadora? Se é uma brincadeira entre casal, se você está feliz de fazer isso, sim, mas isso não é requerido de você. Você está auxiliando seu esposo por meio de definições que já ficaram claras dialogalmente com vocês, de posições que vocês... Gente, vamos lá. Pé no chão. Maridos e esposas. Tem dia que é difícil até conversar. Tem dia que o dia é tão duro, difícil, que às vezes os dois se encontram à noite e enquanto um está orando, o outro já dormiu. Desculpa a franqueza aqui, tá? Não vamos brincar e fazer o casamento que não existe. A gente faz um casamento, sabe? Esse não existe. Esse casamento. Não é bom e nem ideal que ninguém chegue em casa assim, meio morto, caia, né? Já pensou, vou brincar aqui, está eu, está Lucas aqui, está Diego, tem outros maridos aqui também, é Cláudio, né? Já passaram, você já chegou morto em casa? Deixou de liderar ela? Não. Entende? Cuidado só com a posição que essas palavras podem tomar, ao ponto delas se tornarem as que definem se a mulher está sendo auxiliadora ou não. Não sei se essa irmã pegou isso dentro de um negócio que era humorístico, não sei. 3. Volta, por favor, a pergunta. Qual a relação do termo cabeça de Efésios 5, 1 Coríntios 11, com o conceito de federalismo pactual de Adão e Cristo? Só faltou esse pedacinho, acho que deve ter caído aí por baixo. Federalismo pactual de Adão e Cristo. Eu vou direto aqui, eu fiquei procurando vários caras falando sobre isso, achei muita coisa boa do R.C. Sproul, mas estava longa demais, mas era igual a que eu vou mostrar. Achei coisa boa também de outros caras, e vou botar aqui a do A.W. Pink, que sintetizou os outros muito bem. Terceira posição. Obrigado. Quando Adão foi estabelecido no Éden como um ser responsável diante de Deus, ele estava ali como cabeça federal, como representante legal de sua posteridade. Portanto, quando Adão pecou, todos os seres humanos foram considerados pecadores. Quando ele morreu, todos os seres humanos passaram a morrer. Assim também foi com Cristo. Quando ele veio a esta terra, ele também sustentaria uma posição federal para com a sua própria gente. E quando ele se fez obediente até a morte de cruz, todos aqueles a quem Jesus representava foram considerados justos. Quando ele se levantou dos mortos, todos passaram a ter vida. E quando ele ascendeu às alturas, todos ascenderam com ele. Uma posição muito bacana, porque conseguiu sintetizar os outros autores. A expressão, então, aqui de federalismo diz respeito à representação diante de Deus. O Adão, nosso pai, né, pai de todos os homens e mulheres, ele representava a raça inteira diante de Deus. Ele caiu, a raça caiu. O segundo Adão veio trazer vida à raça inteira que cresce nele, e ele o fez. Então, nesse sentido, usamos a expressão cabeça federal. Porém, unir a expressão cabeça federal à cabeça de Efésios e 1 Coríntios não coaduna. Já expliquei para os irmãos aqui que a obviedade do texto é de que cabeça tem a ver com fonte, no sentido de liderança e origem. Deus é o cabeça federal de Cristo? Não. Por isso a expressão cabeça federal, quando usada nesses termos, e expressar o cabeça que é Cristo para a igreja, é diferente do cabeça que é Cristo
que é o marido que é cabeça para a esposa. Eu não represento a minha esposa diante de Deus. Eu não vou pegar a minha esposa diante de Deus e representá-la do ponto de vista como se as minhas ações determinassem toda a estrutura daquela família. As ações de uma esposa tola podem destruir a família. As ações de um marido tolo podem destruir a família. O que eu quero dizer com isso é que não me parece terminologicamente aceitável de que trazer Adão e Cristo, que são representantes gerais de toda uma estrutura salvífica da raça, seja proporcional e nem mesmo possível ao termo cabeça do marido. Até porque cabeça federal é um termo teológico, que não está associado ao que nós costumamos chamar. Por exemplo, federalismo, cabeça federal e trindade são terminologias que a gente cria para explicar determinados movimentos. Agora, cabeça que tem na Bíblia, tem, e ela está dizendo outra coisa. Pastor, eu penso diferente. Eu respeito, meu irmão, mas eu não represento, na minha visão, a minha esposa diante de Deus. Eu não sou um cabeça federal dela. Pastor, eu posso pensar diferente no meu lar? Irmão, eu não posso fazer o teu lar virar o meu lar. Eu acho que, nesse sentido, você pode ficar tranquilo que se vocês dois concordam com isso, está tudo bem. Não concordo, mas isso não vai mexer na estrutura da igreja, isso não vai mudar a perspectiva, digamos, das coisas que nós vivemos. É aquele espaço onde o pastor compreende a diferença. Compreende a diferença. E isso é importante. Sabe por quê? Há igrejas em que determinados pontos são fechados. E os que o pastor não tem certeza, ele fecha com ele mesmo. É a minha lei. Não é esse caso. Tanto na questão que envolve a primeira pergunta, quanto na da terceira, estou me posicionando, mas se tiverem pensamentos distintos, podem me procurar pessoalmente. Estarei super aberto para ouvir, dialogar e pode ter certeza, vou amar ouvi-los sem restrições. 11:2, meu Deus, vamos lá. Eu quero trabalhar algumas perguntas aqui. Gente, tem pergunta aqui que eu não sei. Eu posso tentar responder essas perguntas, Larissa, não é má vontade, não. É porque, assim, são 72 perguntas e vocês fizeram um bom trabalho. Eu tenho 15 minutos, 20, eu vou tentar dissolver algumas. Gente, me procura no pessoal, não rumina a dúvida e não ache que eu estou minando a sua casa. Eu amo sua família, mas eu preciso me expressar teologicamente de modo consciente, coerente e... Por favor, vá com calma se está com raiva. Vamos lá. Primeira pergunta. Está no WhatsApp. É do grupo do Diego. Dá uma olhada aí. Quando um casal recém-casado tem divergências sobre quando ter filhos, um quer ter filhos logo, o outro quer demorar alguns anos. Além disso, vai dar ruim. Além disso, uma pessoa do casal quer ter muitos filhos e outra pessoa quer ter apenas um filho, qual deveria ser a posição em termos de aconselhamento? Vocês não têm o que fazer, ficam me mandando coisa. Estou brincando. Olha só, vamos lá. Eu tenho trabalhado com os casais de noivos e até de namorados, e aí eles pode dizer que eu não trabalhei, porque aí é uma falha minha. Mas, assim, eu tenho trabalhado, conversar sobre isso, sobre filhos, sobre quantidade de filhos. Por quê? Isso vai dar problema depois. Pode ser que tenham pensamentos extremamente diferentes. Mas existem os casos que não teve conversa antes do casamento. As coisas foram, não teve esse papo de quantos vão ser, ou se vão ser quantos, ou se vai começar com. Deixa eu falar uma posição que eu tenho assumido como teologicamente mais próxima da realidade. Tudo bem? Me parece ser teologicamente consistente. Deus cria o casamento, homem e mulher. E dentro dessa realidade criacional estão dispostos tanto a auxiliadora, e aqui a gente vê com mais claridade, né, a questão do líder, tanto a posição de ir e cuidar do que Deus
tem para os dois enquanto realidade comum, mas não me parece razoável imaginar que um casamento comece fechado aos filhos. Não me parece ser biblicamente coerente alguém que assumiu deixar pai e mãe, alguém que assumiu as posturas de independência diante dessa realidade, fazer de conta que aquele crescer, multiplicar, está em outro texto desconectado. Não. Estamos do mesmo Gênesis, falando da mesma perspectiva da criação do casamento e da ideia de multiplicar-vos da terra. Me parece razoável essa posição. Pastor, está assim na Bíblia? Não. Por isso, tem que ter muito cuidado de firmar posições que não estão. Esse é o meu aconselhamento. Quer casar? Amém. Está abençoado. Todo mundo quer também. Então, tenha filhos. Porque isso me parece ser razoavelmente o que as Escrituras ordenam. Tudo bem? Não sei se isso trouxe resposta. Falou de quantidade aqui de filhos? Aqui o diálogo tem que haver anteriormente. Todavia, irmãos, maridos, né? Se as esposas não estão certas da quantidade de filhos ou mesmo estão temerosas de tê-los, não faça com que a sua liderança se torne a resposta para isso. Vamos ter sim. E nem a esposa, obviamente, force a consciência do marido quanto a isso. Existem N posições sobre essas questões, e uma coisa é certa: eu posso chegar como pastor e perguntar a uma família que tem 2 filhos, vendo que as coisas não estão legais, perguntar: olha, as coisas não estão legais, vocês não estão conseguindo caminhar, as coisas estão todas soltas, não é melhor esperar um pouquinho, no sentido assim, vamos encontrar de repente um caminho no qual vocês possam pensar, porque está tudo revirado, vocês estão quase se divorciando. Eu estou dizendo assim, coisas muito difíceis. Filho não vai trazer resposta ao casamento. Fazer mais um filho não vai tornar o casamento melhor, nem pior. Só mais trabalho, mas é um bom trabalho. Então, é preciso que nenhum dos dois force a consciência do outro quanto à quantidade de filhos. Precisa ser de comum acordo. Você imagina uma esposa que, porventura, não vamos aqui gerar casuístico, senão a gente vai ficar virando... Não, eu não quero mais, amor, não consigo, eu não estou conseguindo administrar, eu não consigo lidar, não estou conseguindo responder a isso. Vamos ter sim. Como ela vai cuidar dessa gravidez? Porque vai estar na barriga dela. Isso não faz sentido nem com o amor sacrificial que foi votado por ele em Efésios capítulo 5. Não faz sentido. Filhos, como um acordo. Filhos entre si. Pastor, então eu estou em pecado se eu começar o casamento buscando evitar filhos. Pecado é uma palavra muito forte para estar medindo a consciência de cada um. Isso eu não posso fazer, não. Recomendo com veemência que não evitem. Recomendo com veemência. Mas jamais vou olhar torto para você ou dizer que você está em pecado, que isso aí já é ultrapassar qualquer bom senso de julgamento, que pode... Ah, mas o irmão tal, a irmã tal, o irmão tal, a irmã tal, não sou eu. Eu sou o pastor, então assim, não espere de mim o senso acusatório. Questões sobre anticoncepcional. Eu estou montando uma palestra sobre essas questões, então eu vou estar evitando falar disso para falar com propriedade. Estou estudando, como fiz para esses encontros da manhã nesse tema, então sobre contracepção ou não contracepção, estou estudando, aceito materiais, muita gente me mandou material para essas coisas que estou falando agora, então quem tiver material sobre isso pode me mandar. Quero fazer uma boa análise, já estou estudando há um tempo, mas como é uma pedra de toque, uma questão de discussão, principalmente no meio reformado, eu prefiro falar com consistência, ao invés de fazer arrombos aqui e tentar responder com o que eu tenho, tá bom? Vou responder aqui o caso 3 do grupo da Marcela, que eu acho que dá tempo. Marido e esposa trabalham. Eles podem ter finanças separadas, acho que é isso. Financeiramente separadas ou não, acho que é isso. Né? Cada um tem o seu dinheiro. Mais um caso que a Bíblia não é casuisticamente pontual. Dizer, então, que o casal tal que vai fazer diferente do que eu vou falar está em pecado, é você que está em pecado, está julgando temerariamente os outros. Porém, a conjugalidade de unidos uma só carne
me parece dimensionar uma unidade muito grande que deveria dar o tom das coisas em sua realidade comum, inclusive naquilo que se refere aos ganhos da família. Posso falar de desdobramentos complicados que podem ter se as pessoas quiserem separar, mas quero começar vão comer a mesma comida, tomar banho com o mesmo chuveiro elétrico, mesmo ar-condicionado, vão estar cuidando dos mesmos filhos, se vestindo um para o outro, que eu creio que seja uma coisa boa, comprando roupa e agradando, mesma casa, aluguel, compra. Irmãos, até por um senso de razoabilidade, deveriam sentar juntos e ver o que melhor podem fazer juntos com o dinheiro que juntos ganham. Pastor, bate martelo é pecado? Não, mas me parece razoável que a condução desse processo de unidade também traga unidade e consenso para o aspecto financeiro em comum. Posição pastoral. Repare que não tem um texto bíblico que vai definir isso. Posição pastoral aqui, diante do que é possível. A esposa tem mais liberdade para pedir demissão de seu emprego a fim dela cuidar do lar e da família do que o marido? Ela pode pôr a decisão à mesa sem um consenso prévio? A mesa como assim? Pronta. Ah, entendi. Obrigado. Eu acho que nenhum dos dois deve fazer isso. Sabe por quê? Porque quando o marido pede demissão, toda a família, obviamente, vai ser impactada com isso. Se uma esposa também pede demissão, eu acredito que toda a família, inclusive o marido, vai ser impactado com isso. Então, do ponto de vista de tomar decisões como esta, cabe uma boa sentada à mesa para discutir o assunto ao extremo dele, porque isso não é uma questão apenas de liberdade ou não de fazer, mas de coerência e bom senso com alguém que está buscando uma realidade dialogal no casamento. Você já pensou se o seu cônjuge chega e fala assim, sai do emprego? Sabe por quê? Não aguento mais sair do emprego. Tá, não aguenta mais, mas depois agora a gente vai ter que aguentar junto, mas não existe. Então, o primeiro postulado que eu faço aqui é de que haja um consenso dessas realidades. Ponto. A mulher tem mais chances de fazer isso em favor da família do que o marido? Vou pegar o que... Quase a realidade ontológica ontem ali, a Larissa me fez as mesmas perguntas ali, né? Igor que se cuide. Soltei, estava na mente. Mas a questão é, as mulheres foram criadas por Deus, biologicamente, para que possam ser mães e terem filhos em seus ventres. Sua realidade já predispõe de que o sustento, de uma maneira bem linear, para uma família que tem filhos, é o que se espera, vai estar sendo mais responsabilizado por ele, até por uma lógica. Ela vai estar cuidando das crianças. Existe um momento onde esta realidade pode novamente ser colocada como para os dois, como antes? Como antes, não. Como antes não, porque depois que você tem filhos, nada é como antes. Nada, nem o sono, nem a comida, nem o seu prato quieto é como antes. Tudo é diferente. Os que têm filhos devem imaginar que eu estou falando das coisas que vocês já viram. Então, nada é como antes. Mas ela tem uma vocação que, além de ser rentável, é uma vocação que ela gosta, faz bem à família, e pode ser equilibrada dentro de uma realidade daquilo que Deus deu para ela fazer como esposa, como mulher. Pode ser conversado, com certeza. Nunca deve ser rechaçado como uma discussão fora de cogitação. Quero você em casa. Isso não é assim. Isso não é assim. Todavia, olha a palavra ênfase, como é que ela é importante, né? Parece haver uma ênfase bem razoável nas Escrituras de que a mulher cuide dos filhos de um modo mais consistente e permanente, não que ele não tenha responsabilidades iguais, ênfases, que vão partindo do biológico aos aspectos de criação. Por exemplo, uma criança pequena, ainda que não seja um bebezinho, requer que limpe o bumbum, que dê banho, tudo isso, não é? Faça comida,
Não dá para o marido largar tudo e fazer isso. Gostaríamos de ajudar mais, e eu espero que a gente ajude mais ainda do que já está ajudando. Mas existem ênfases que recaem mais sobre a permanência dela em casa para isso e a responsabilidade financeira. Ah, pastor, tem um casal na igreja que decidiu diferente. Não estão pecando. Cuidado para não atribuir falta a decisões que nem sequer você estava lá quando foram tomadas. Toma cuidado. Mas é uma ênfase e parece ser recomendável essa ênfase. Vou pegar essa aqui. A mulher deve se submeter ao marido na escolha da igreja para a congregação da família em caso de divergência? É uma posição difícil em alguns termos, mas vamos começar por Efésios, que a gente trabalhou tanto. A ênfase em Efésios, ela é uma ênfase espiritual de liderança. É uma ênfase espiritual. Vamos supor que o marido... Cara, é porque assim, eu espero que a gente esteja falando com as pessoas da igreja, e ninguém esteja buscando conselho para o marido da igreja do outro lado, ou da esposa do outro lado. Vamos pensar nessa igreja aqui. É uma igreja bíblica, sustenta o evangelho, prega o evangelho, tudo mais, né? Pensa comigo, os dois têm consistência no evangelho. Acredito que os dois, se precisarem fazer uma mudança de igreja, vão estar indo juntos para a avaliação. A igreja não é bíblica, é uma doideira. Já vi esse caso acontecer, não aqui, mas já vi. É loucura. Loucura. Foge da razão. Olha, uma igreja bíblica é uma igreja, uma seita não. Se a liderança espiritual dele está levando você para uma seita, para uma não igreja, e você vai estar cultuando num falso lugar, sua consciência precisa estar radicada em Deus. Então tome cuidado para que você... Já pensou? Nós vamos sair, vou usar até uma outra igreja. A Betel, que é uma igreja crente, de verdade. Pessoa ali, o marido quer ir para a Universal e quer levar a esposa. Ela vai com ele, é isso? Não é algo fácil de discernir, porque não está aqui, não está arranhado aqui escrito. Mas você vai levar esta mulher para uma seita, porque ela precisa... Mas esse homem já perdeu o senso de liderança espiritual há muito tempo. Agora, vamos pensar em termos de decisão final de algo razoável e que seja consistentemente uma igreja. Sim, vai chegar um momento onde esse conflito vai se estabelecer, vão buscar conselho, vai buscar conselho do pastor, vai buscar conselho, mas sim, essa decisão vai estar sendo mais enfaticamente ligada a ele e creio que a esposa deva apoiá-lo. Olha como é que tem que ter cuidado, né? Irmãos, fujam de caixinhas de Instagram. Em nome de Jesus. Cuidado com a caixinha do Instagram. Ou então com livros que o próprio autor não faz a seguinte colocação: a Bíblia não determina isso, mas parece razoável que isso aconteça, porque é fácil bater o martelo e dizer, eu faço assim, e é assim. Não é por aí em diversos casos. Vocês botaram coisas aqui difíceis pra caramba, injustas até comigo, eu não tenho capacidade de responder, mas eu vou começar a semana que vem com elas. Tudo que sobrou aqui, vou buscar responder. Eu espero que tenha sido um encontro de igreja local, agradável a você. Eu espero que você não se sinta forçado a pensar de outra forma, mas aberto a dialogar. Eu espero que você saiba que o seu pastor ama a sua família, espera que ela cresça e prospere, que os solteiros que aqui estão possam ver quantas perguntas precisam ser feitas antes de se casar, né? Aí, solteiros, olha, você quer ser casado, olha quanta pergunta você deveria fazer antes de deixar o coração, né, na direção de outra pessoa. Tem muita coisa que pode trazer problemas para o casamento, mas que por afobação não se pergunta, não se quer tratar, não se quer consultar. E eu espero que com a graça de Deus, todos que aqui estão possam alegremente responder ao Senhor. Vou estar orando. Logo mais à noite nós vamos estar em Gênesis.
Capítulo 9, a família do nosso querido Noé vai estar aí sendo descortinada em um problema familiar que eles tiveram. Não tinha pastor, porque só tinha eles. Então, não tinha igreja, será que era só eles? E deu ruim. E vamos ver como é que isso vai ser apresentado para nós. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa manhã, obrigado por estarmos com a possibilidade de discutir temas tão importantes. Agora, Deus, por favor, auxilia-nos a sermos bons maridos, esposas, auxilie os solteiros a tomarem decisões sábias e também auxiliarem os casados quando essas questões não estiverem, Senhor, diante de seus corações do modo claro como devem estar. Pai, tem misericórdia, porque é fácil nós apoiarmos posições que nos favorecem, é fácil que o nosso coração, Pai, seja ligado a postulados que nos parecem ser o que já fazemos, mas independente disso, Pai, que o meu coração e dos meus irmãos tenham um compromisso com a palavra de Deus tão grande, que busque sempre, Pai, estar mais próximo da verdade possível. Senhor, abençoa o nosso culto de logo mais à noite, abençoa a estada de tarde, o descanso de cada um. Que o nome de Jesus, Senhor, se estabeleça de modo grandioso e que a bondade e a misericórdia de Deus permeiem os corações dos crentes aqui, fazendo-os jubilar de alegria diante do Senhor. Sim, agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a todos, faça sua oração pessoal e aqueles que são do grupo 6 ou reposição,